Galera, recentemente eu publiquei aqui no canal Paperaio Hardware 2 reviews de notebooks da Dell, um equipado com a 1050 Ti, o outro equipado com a GTX 1070, mas hoje o teste vai ser completamente insano, fora da curva. Vocês estão vendo pelo título, eu tenho até medo de ligar esse notebook. Esse aqui é o Avel 1843 Iron V4, com a proposta de levar a resolução 4K para qualquer lugar, desde que, é claro, você desembolse uma boa quantia. A versão inicial desse notebook está custando R$22 mil, que pode variar até quase R$26 mil, dependendo do hardware que você escolhe ter aqui. Hoje eu vou fazer a análise das especificações técnicas, os principais recursos e fazer os testes em jogos, benchmark de CPU, produtividade, criação de conteúdo, além dos testes de temperatura e ruído. Será que, de acordo com o hardware que nós temos aqui, esse notebook vai esquentar muito? Então, se você ficou curioso, assista até o final. Vamos lá. Precisando de reparos em placas de vídeo, placas-mãe ou mesmo notebooks, MacBooks, equipamentos de informática de uma forma geral, conte com assistência técnica parceira que atende em todo o Brasil, GTEC Informática. Então, especificações desse monstro. Aqui a gente tem nada mais nada menos que um Core i7 7700K. Sim, não é uma versão mobile, é o mesmo CPU de desktop de 95 watts, com boost clock até 4.4 GHz. Então já começa com um desafio e tanto aqui, né? É interessante ressaltar que a Avel está trocando os CPUs para a linha Coffee Lake. Então se você entrar lá no site, você já não encontra mais com esse CPU, e sim com 8700, que é um CPU de 6 núcleos e 12 threads com TDP até um pouco menor. GPU, nós temos aqui simplesmente um SLI de GTX 1080 Mobile. São duas GTX 1080 por falta de uma. É interessante que essas GPUs mudam muito pouco em relação às versões de desktop. Não houve redução de CUDA cores, TMUs, ROPs. Mantém-se os mesmos 8 GB de memória para cada GPU. Claro que isso não se soma, no SLI elas serão espelhadas, mas houve apenas uma redução na frequência da GPU, no clock base e no clock boost. Nas versões de desktop, as GPUs dissipam 180 watts, na versão de notebook, com a frequência reduzida, elas dissipam 150 watts cada. Mais uma vez, é um grande desafio aqui. Memória RAM, 16 GB, DDR4, 2400 MHz. Nesse modelo específico está em single channel, mas existe o suporte a dual channel e suporte também a memória de 2666 até 3000 MHz, caso você queira. Lembrando para vocês que lá no site da Avel você pode personalizar o processador, escolher uma ou duas placas de vídeo, aumentar ou diminuir a quantidade de memória, além de alterar o armazenamento. Nesse caso aqui a gente tem um RAID 0 de SSD M2 que totaliza 1 TB de armazenamento, então você não tem problema mais quanto a espaço e nem quanto a performance. Dado o fato de você ter duas GTX 1080 e um i7 7700K, as dimensões desse notebook precisam ser mais robustas. Então se você está esperando um notebook fino, definitivamente não é o caso aqui. Nós temos 4,73 centímetros de espessura e inacreditáveis 5,5 quilos, tá? Realmente bem pesado. A tela dele é de 17,3 polegadas, 4K com G-Sync, olha só que interessante, 4 vezes mais pixel que a resolução Full HD e com a tecnologia de sincronização da taxa de atualização do monitor com a quantidade de FPS. Já tem um vídeo aqui no canal que fala um pouco mais sobre G-Sync e FreeSync. A tela não é das mais finas que eu já vi, mas ainda assim é uma tela que tem um visual bacana. A qualidade da cor é legal e o nível do preto também é muito bom, conforme vocês estão vendo nas imagens aí. E a insanidade não para por aí. Para você alimentar esse monstro são necessárias duas fontes, não uma, e sim duas, com fornecimento de até 330 watts para esse aparelho. Se você pensa em usar esse aparelho na bateria, saiba que a bateria não dura muito, as especificações são muito exigentes, então considere que as duas fontes serão suas amigas inseparáveis caso você queira fazer o transporte desse notebook. É bom que você acaba até fazendo algum exercício de carregamento de peso. Então vamos ao design do aparelho. Apesar dele ser todo grandão, ele tem um design bonito. O notebook é predominantemente na cor preto fosco, com superfície lisa e uma área útil
para o apoio de pulso bem grande. A tampa vista por trás é parecido com outros notebooks da Dell, com a logo em relevo, com a diferença de aqui você ter uma iluminação que deixa um efeito muito legal. Na lateral esquerda, o notebook oferece uma USB 3.0, um leitor de cartão 6 em 1, duas USBs 3.1 Thunderbolt reversíveis e duas mini DisplayPort. Na lateral direita, 4 conexões de áudio de diversos tipos, 3 USBs 3.0, duas portas de rede gigabit. Na parte de trás, há apenas o HDMI 2.0, mais uma USB 3.0 e a conexão de alimentação, sendo essa área praticamente inteira dedicada à saída de ar quente. Na área central, entre o teclado e a tela, há o botão Power e LEDs indicadores de alguns recursos do notebook, e na área do touchpad, um leitor biométrico. Vamos agora aos testes desse notebook em jogos e benchmarks, mas antes tenho 2 recados para passar para vocês. Eu precisei acelerar as fãs das duas GPUs e do CPU ao máximo para obter um desempenho decente. E entenda por decente um desempenho que a temperatura não fique tão alta a ponto de fazer muito throttling, ao mesmo tempo eu consigo uma boa taxa de FPS. E o segundo recado, eu tive um problema com o G-Sync ao utilizar o SLI. Isso era algo que já tinha sido reportado pelo Marcos do canal PC Facts aqui no YouTube. Então, ao ativar o G-Sync, os FPS caíram bruscamente de um certo valor para outro valor. Então acabou ficando um FPS bem mais baixo. Fazendo o teste, desativando o SLI e mantendo o G-Sync, então eu percebi que não houve diferença. Então aconteceu algum problema apenas no SLI com o G-Sync ativo. Portanto, resumidamente, eu rodei os testes com as fãs em 100% e sem o recurso de G-Sync, mantendo, é claro, o SLI ativo. Vamos aos testes. Então vocês conferiram os testes em jogos, vocês puderam ver que o notebook consegue rodar bem na resolução 4K, com a taxa de FPS alta, que depende, é claro, obviamente, do jogo e da configuração gráfica. Eu procurei privilegiar os 60 FPS, já que esse é o refresh rate do monitor, embora com o G-Sync você não precisa ficar exatamente no refresh rate para não ter o tearing, mas como eu desabilitei o G-Sync aqui, eu procurei ficar sempre no 60, sempre que possível. Agora vamos aos benchmarks de CPU. Começar aqui pelo PCmark 10, o benchmark de
uso cotidiano, produtividade e criação de conteúdo, esse notebook foi rotulado como 90% superior dos sistemas testados. 3D Mark Skydiver, benchmark para notebooks gamer, o teste apontou esse notebook como superior a 96% dos sistemas testados. Rodando 3D Mark Firestrike, que é um benchmark para PCs gamer mesmo, o teste apontou esse notebook como superior a 98% dos sistemas testados. E testando no benchmark que faz a rodada em 4K, ou seja, sistemas que conseguem rodar bem em 4K, 3D Mark Time Spy Extreme DirectX 12, o teste apontou esse notebook como superior a 81% dos sistemas testados. O PASMark, que é um benchmark de uso geral, apontou esse notebook como superior a 95% dos sistemas testados. E por fim, o teste SSD Benchmark para SSD mostrou uma performance bem bacana, bem acima de um SSD convencional SATA 3, já que aqui nós temos um RAID de SSD M2. Então, o notebook tem uma performance simplesmente fenomenal, muito superior a quase todos os sistemas que existem ao longo do mundo, mas e a temperatura e o ruído, como é que fica? Vamos dar uma olhada agora. Então galera, é um desafio e tanto, porque são 300 watts das duas GPUs, mais 95 watts do CPU, mais o restante dos outros componentes, como o chipset, por exemplo. Então é uma grande quantidade de calor para ser dissipada. É claro que isso é um valor máximo teórico, obtido em situações extremas, mas ainda assim é um desafio e tanto em termos de engenharia produzir um notebook com hardware desse porte e ao mesmo tempo conseguir refrigerar isso. Então o teste de temperatura consiste em rodar o multiplayer do Battlefield 1 por 15 minutos, que é um jogo que provavelmente a pessoa vai jogar, dadas as especificações que você tem aqui. Esse é um jogo bem exigente, que usa bastante o processador e bastante as duas GPUs. Então você tem CPU quente, GPU 1 e GPU 2 muito quentes, então todo o conjunto fica muito quente, por isso que é um teste interessante. Aqui você vê que o CPU atingiu a incrível marca dos 100 graus nos picos, com a média em 98 graus, o que é perigoso, já que segundo a Intel, o limite do CPU é 100 graus. Quando ele se aproxima desse valor, ele começa a reduzir a frequência ou reduzir o VID, a tensão dele, para poder não chegar nos 100 graus, porque nos 100 graus corre o risco do notebook simplesmente desligar por proteção. Acelerando todas as fãs, inclusive das GPUs, existe uma redução, embora os picos ainda estejam altos. Por sua vez, as GPUs, apesar de terem um TDP maior que o CPU, não esquentam tanto quanto ele. Olha que curioso. A segunda GPU, inclusive, fica desligada na área de trabalho, só é ligada no game propriamente dito, para poder economizar energia e não esquentar tanto assim, conforme o gráfico está apontando. Então, a temperatura média da primeira GPU foi de 90 graus e a segunda 84 graus. Internamente, o calor da segunda GPU provavelmente influenciou no calor da primeira, conforme ocorre num desktop quando você faz um SLE ou Crossfire, o que acabou deixando ela um pouco mais quente. E um dos problemas de ter um notebook quente é o ruído que isso gera. Caso contrário, se o notebook ficasse silencioso, mesmo em jogo, você teria os componentes extremamente quentes a ponto de desligar a sua máquina constantemente. Confira o ruído. Se você utilizar um headset, talvez não te incomode esse ruído alto, mas pode ser que incomode outras pessoas ao seu redor, especialmente se você for trabalhar com esse notebook, utilizar numa LAN party, num campeonato, num evento, enfim. Ok, notebook é quente. Agora, o quanto você, usuário, sente isso nas suas mãos quando você está jogando? Como eu falei naquele outro review da 1070, a espessura do notebook é muito importante. Além dela ser útil para refrigerar e circular melhor a ventilação aqui dentro, você acaba sentindo menos calor porque está mais distante dos coolers, dos dissipadores aqui dentro. Então, nesse notebook da Vel, ao contrário daquele outro notebook que chegou a ficar em 61 graus dependendo da temperatura ambiente, a temperatura que você sente aqui é muito amena, é bem tranquilo, então não incomoda. Mesmo você jogando aí por 15, 20, 30 minutos, 1 hora, a temperatura se mantém bem estável, bem bacana, na área do WSD, do numérico, do touchpad, na área do apoio e do pulso. Bom, chegamos ao final desse review então. Será que vale a pena comprar esse notebook da Vel?
É curioso fazer essa pergunta porque o público-alvo desse notebook não tem problemas com dinheiro. O notebook custa até 26 mil reais. Como eu posso chegar num milionário e falar assim, olha, talvez a sua Ferrari não vale a pena? Não, o cara tem muito dinheiro, ele pode comprar 2, 3 desse aqui, colocar um no quarto, um no banheiro e outro na sala de estar para as visitas chegarem e usar, tá? Então, o notebook é bem construído, tem boas especificações, tem bons recursos, infelizmente não é perfeito como nada nesse mundo. Por conta das boas especificações que ele tem, ele acarreta em alguns problemas. Um deles é o alto ruído. O notebook precisa fazer muito barulho e o fato de ser espesso e por ter 2 GPUs, por ter 3 coolers, ele acaba sendo muito pesado. Então, um dos diferenciais de ter um notebook, que é a mobilidade, levar o trabalho, levar os jogos, o entretenimento para qualquer lugar, acaba ficando um pouco prejudicado. Porque você tem 2 fontes, você tem um aparelho caríssimo para transportar, aqui no Brasil é uma situação um pouquinho delicada, né? Não é qualquer um que vai ter coragem. Fora o peso, as dimensões, o cuidado que você tem que ter com um dispositivo desse. E essas questões do notebook esquentar, fazer muito barulho, consumir muita energia e ser espesso, robusto e pesado, em parte é por conta dele ter um SLI. São 2 GPUs com um cooler cada. O que acontece é que o SLI tem os seus problemas. E eu, conforme vocês sabem, sou um ferrenho defensor de não usar um SLI, de não usar um Crossfire. Tudo bem que aqui não tem alternativa. Para você ter o máximo de desempenho, tem que se colocar 2 placas, porque não tem uma 1080 Ti mobile. Não sei por quê. Então por que eu tenho esse posicionamento contra o SLI, contra o Crossfire? Considerando o fato de você precisar de uma maior refrigeração, o que aumenta o peso, os custos do aparelho, aumenta o ruído, aumenta a temperatura, aumenta o consumo energético, os jogos também não são bem otimizados para SLI. Tem jogos, tem engines que nem ativam a segunda placa, você só vai usar uma placa. E mesmo as que utilizam as 2 placas, é difícil você ver o jogo dobrar o desempenho, escalonar 100%. Você acaba tendo as placas trabalhando com uma porcentagem relativamente baixa. E o fato de ter 2 placas também aumenta a carga sobre o CPU. Então você necessariamente precisa ter um CPU melhor para empurrar o SLI. E você tem ainda o problema do frame time, do frame passing. Se você comparar lado a lado um teste em SLI e um teste em single GPU, você vai ver o que eu estou falando. A diferença do frame time é perceptível. Isso é fluidez. Não é apenas FPS, fluidez também é bem importante. Então uma única placa de vídeo, uma única GPU integrada no notebook, na minha opinião, é a melhor opção por todas essas questões que eu apontei aqui para vocês. Quais são as minhas recomendações? Lá no site da Vel, como eu falei para vocês, vocês podem escolher qual hardware vocês querem usar. Na minha opinião, remova uma das 1080, deixa apenas uma única placa de vídeo. Assim você tem uma economia de R$ 6.600. A Vel vai retirar um dos coolers e a GPU, obviamente. Com isso, o notebook fica mais leve, mais frio, mais econômico. Ainda assim, você terá uma das melhores GPUs disponíveis hoje, GTX 1080, que trabalhando sozinha vai entregar 100% do seu potencial. Como ela vai estar mais fria, também ela pode rodar uma frequência maior. Da mesma forma, eu optaria pela tela 2560 por 1440, 120 Hz, ao invés da 4K 60 Hz, mesmo que você tenha o G-Sync. Por quê? É uma tela de 17 polegadas, uma resolução muito alta, é difícil você perceber essa densidade de pixels numa tela tão pequena. Obrigatoriamente, você precisa utilizar uma escala de resolução no Windows para 200% para ficar algo visível, nítido. Então, numa resolução menor, com refresh rate maior, na minha opinião, seria mais interessante, ok? Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. O notebook é simplesmente épico, esquenta bastante. Eu apontei aqui algumas soluções para você minimizar isso. Um grande abraço a todos e até mais.